Eles falam, mas não fazem. Olá, querido irmão, querida irmã, seja bem-vindo aqui à nossa caminhada do nosso retiro quaresmal, nessa terça-feira da nossa segunda semana do tempo da Santa Quaresma. Convido você a separar o texto bíblico de hoje, da nossa meditação, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículos de 1 a 12. Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo de 1 a 12. Um pouquinho de explicação desse texto, para ampliar um pouquinho a nossa meditação, a nossa leitura. A oração de ontem era a nossa voz, clamando pelo perdão. Hoje vem a resposta de Deus. Vossos pecados, embora escarlates, branquearão como neve. A oração de hoje, ela nos convida a sermos mais sinceros e mais autênticos em nossas atitudes religiosas. Afinal de contas, por que buscamos o perdão de Deus? Para começarmos uma vida nova, longe do pecado, deixando de fazer o mal e aprendendo a fazer o bem, segundo o que encontramos no livro do profeta Isaías, que é a leitura de hoje. Assim sendo, meu irmão, minha irmã, devemos mostrar esforço de conversão, ou seja, tirar a maldade da nossa vida, praticar o bem, proteger o órfão e a viúva e assim por diante, como encontramos na profecia de Isaías. E devemos também evitar as práticas religiosas que são meramente superficiais, que são apenas uma espécie de etiqueta religiosa, sem conexão com a nossa própria vida cristã e que não procura beneficiar o próximo, apenas dar uma impressão de dever religioso cumprido. Ou seja, aquelas práticas religiosas que às vezes nós fazemos somente para mostrar para os outros que nós somos bonzinhos, santinhos, bons católicos, religiosos, mas coisas somente externas, que na verdade não têm conexão com aquilo que está no mais profundo da nossa vida, do nosso coração. No Evangelho de hoje, Jesus ele faz uma crítica a esse tipo de atitude, que são atitudes hipócritas presentes no modo de agir dos fariseus. Eles que agem somente para serem vistos pelos outros e cujo único desejo é receber um reconhecimento das pessoas, um reconhecimento social pelas suas ações, ou seja, querem ser aplaudidos diante das suas práticas religiosas. Jesus então denuncia essa prática como uma prática falsa, uma prática hipócrita. É claro que cumprir aquilo que nos pede o Evangelho deve ser sempre motivo de alegria e de certo orgulho para cada um de nós. Mas, contudo, entretanto e todavia, nunca pode ser motivo de arrogância, motivo de superioridade diante dos outros. Entre os cristãos deve haver igualdade e colaboração, não uma disputa de poder ou qualquer competição sobre quem faz o maior esforço em suas devoções. O que caracteriza o autêntico discípulo de Jesus é o serviço a Deus e ao próximo. É isso que importa, que tem que ser a nossa característica.
não é a quantidade de rezas que nós fazemos às vezes para impressionar os outros. O que deve ser a característica mesmo da nossa vida é a nossa capacidade de fazer da nossa vida um serviço, serviço a Deus e serviço ao nosso próximo, sempre com essas duas palavras, humildade e alegria. Portanto, que seja sempre não um desejo de fazer as coisas para nos sentirmos melhores do que os outros, mas que tudo aquilo que fizermos seja sempre pautado pela humildade e pela alegria. Dito isso, vamos para aqueles passos da nossa oração e vamos rezar a partir da palavra de Deus que a Igreja nos apresenta hoje como nossa meditação. Vamos seguir aqueles passos que todos os dias temos aqui frisado. Primeiramente, que você possa escolher o seu local sagrado para o seu encontro com o Senhor. Que você possa prestar atenção na postura do seu corpo, se ajeitando, do melhor modo, que você não precise ficar se mexendo de um lado do outro, porque isso pode atrapalhar a sua oração. A postura, a posição do seu corpo, tomar consciência do seu corpo que reza, ele é muito importante. Procurar um lugar tranquilo, longe de muitos ruídos, de muito barulho, que possa também te ajudar a rezar. Pacificar-se interiormente e exteriormente, procurando desvencilhar-se dos pensamentos acelerados, das preocupações, das ansiedades, que são as nossas preocupações com as coisas que nós temos que fazer ainda no futuro, que nós possamos colocar isso um pouquinho de lado para nos dedicarmos exclusivamente para esse momento de oração. Tome algumas respirações mais profundas, permitindo que o ar entre pelos seus pulmões, tomando consciência desse movimento do ar que entra, do ar que sai, enchendo-se da presença de Deus, do amor, da paz, da tranquilidade, esvaziando os seus pulmões, esvaziando-se também das preocupações, dos pensamentos acelerados e de tudo aquilo que pode nos atrapalhar nesse momento. E assim eu vou procurando me acalmar, vou me dispondo para o encontro com o Senhor, fazendo silêncio, silêncio externo, silêncio interno, respiração, tomando consciência do meu corpo, procurando ativar a minha audição, prestando atenção nos sons que estão à minha volta, desde aqueles que estão mais próximos dos meus ouvidos até aqueles que estão mais distantes, procurando me integrar neste ambiente onde estou, aquilo que está à minha volta, e assim me pacificando é que eu quero tomar consciência de que estou diante da presença do Senhor. Coloco-me diante da presença dEle e quero invocar a sua presença, traçando sobre mim de um modo bastante consciente o sinal da minha salvação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Faço a oração chamada oração preparatória da minha oração, pedindo ao Senhor que me ajude para que todo o meu ser esteja voltado nesse momento somente para Ele. Meu Deus e meu Criador, que todos os meus sentimentos, os meus pensamentos, os meus desejos, as minhas ações estejam ordenadas somente para o vosso louvor, serviço da vossa divina majestade. E assim nós vamos tomar de modo tranquilo, lento, a palavra de Deus,
para o dia de hoje, que nós já separamos e que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 23, os versículos de 1 a 12. E a palavra de Deus nos diz assim: Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: Os mestres da lei e os fariseus, eles têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis as suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas, com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior entre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Você pode pausar este vídeo e retomar este texto e ler mais uma ou duas vezes, de modo lento, tranquilo, bem devagar. Não precisa ler o texto todo. Na palavra que mais te chama a atenção, pare, fique nela. Pergunte a Deus por que aquela palavra te chama mais atenção e transforme essa palavra no objeto da sua oração. Permita que Deus te fale a partir dessa palavra que Ele mesmo despertou interesse no seu coração. Damos continuidade, procurando meditar essa palavra que o Senhor dirige aos discípulos e a cada um de nós. Vamos meditar essa palavra do Senhor, colocando a nossa vida diante do Senhor, diante de Sua vontade, a vontade que Deus tem que a nossa vida mude, a vontade que Deus tem que a nossa vida se converta. Queremos ter os nossos pecados perdoados e queremos mudar o nosso proceder para que seja conforme a vontade do Senhor. Por isso é importante, meu irmão, minha irmã, que a gente preste atenção no modo como cada um de nós hoje tem vivenciado a própria religião. Nós podemos com muita facilidade cair neste pecado dos fariseus, que não eram pessoas ruins, eram pessoas muito boas, pessoas que estudavam com muita profundidade a palavra de Deus, que se dedicavam quase que uma vida toda pelo conhecimento da palavra, por aprofundar a sua vida na palavra, na religião. Isso não está errado.
Só que nós não podemos transformar essa busca nossa por sermos melhores cristãos, melhores católicos. Não podemos confundir isso em começar a nos acharmos superiores aos outros e achar que nós somos mais santos que os outros, que nós rezamos mais do que os outros, que nós somos mais certinhos que os outros e transformarmos isso numa oportunidade para começarmos a apontar os defeitos dos outros. Porque a nossa religião passa a ser uma religião somente de fachada, onde nós queremos nos apresentar de um modo muito bonito, mas aquilo não muda às vezes a nossa própria vida, o nosso próprio coração. Tem um ditado antigo que eu gosto muito de dizer, a sabedoria do povo, né? Ela diz assim: por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Então nós temos que pedir muito a Deus que nos livre de uma coisa dessa, da gente ser uma viola muito bonita para, né, que todo mundo olhe e acha lindo, mas dentro da gente não muda nada. Muitas vezes aquilo que é podre, que são os nossos pecados, continua tudo lá, do mesmo jeito. Nós apontando os erros dos outros, mas sem cuidar daquilo que está podre dentro de cada um de nós. Então hoje vamos permitir que a palavra de Deus de fato nos converta, que ela possa nos ajudar a apontar os nossos próprios pecados, as nossas próprias limitações. Tanta coisa há de se fazer na nossa vida, tantas realidades precisam ainda ser transformadas na nossa caminhada e a gente perde tempo se ocupando com a vida dos outros, com os pecados dos outros, com os erros dos outros, com aquilo que nós achamos que os outros têm que melhorar, com aquilo que nós achamos que os outros têm que modificar. Para com isso tudo. Quem tem que modificar a vida do outro é ele. Eu não vou ser reformador da vida de ninguém. Coloca isso na sua vida. Você não vai ser reformador da vida do seu marido. Você não vai ser reformador da vida da sua esposa. Você não vai ser reformador da vida dos seus filhos, nem dos seus amigos e nem dos seus irmãos da igreja. Santo Inácio tem uma palavra que acho que ela casa muito bem com aquilo que a gente está falando aqui hoje. Quer reformar o mundo? Comece por você mesmo. Repetindo, quer reformar o mundo? Comece por você mesmo. A única pessoa que você pode mudar nessa vida é só você. Então, quer mudar o mundo? Comece por você mesmo, sendo o melhor cristão, sendo uma melhor pessoa, sendo um ser humano melhor. Porque se você for melhor, com certeza você já está contribuindo para que a sua família seja melhor, as suas relações de amizade sejam melhores, a sua comunidade seja melhor, porque a sua presença, ela será uma presença transformada, uma presença boa, e é claro que ela vai contagiar e que ela vai irradiar. Então não é o contrário, é sempre começando por nós mesmos, cuidando da gente, cuidando dos nossos pensamentos, cuidando dos nossos sentimentos, cuidando dos nossos desejos, cuidando das nossas atitudes, que nós vamos, primeiramente, reformando a nós mesmos. Começa por mim. E se eu mudo, e se eu me transformo, isso vai, de algum modo, interferir naqueles que estão à minha volta. Assim como a gente pode ser influenciado negativamente por pessoas e por atitudes que são negativas, nós também podemos influenciar o mundo e devemos influenciar o mundo positivamente. E isso começa com a mudança aqui, não fora, nunca fora, mas dentro, aqui do nosso coração. Vamos fazer então esse exame das nossas ações.
à luz dessa palavra de Deus, vamos fazer o exame dos nossos sentimentos à luz da palavra de Deus e diante de cada pecado, pedir que Deus o faça branco como a neve, assim que o profeta Isaías fala hoje, que Deus vai transformar os nossos pecados, por mais vermelhos que eles sejam, né? O profeta usa a palavra escarlate, que é um vermelho daquele sangue forte, né? Então ele vai dizer, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como escarlate, Deus os fará brancos como a neve. Veja que palavra bonita. Por mais feios que sejam os meus pecados, Deus tem o poder de transformá-los em brancos como a neve. Então, nesse momento, que você possa fazer mais uma vez um exame de consciência dos seus pecados, pensando nas suas atitudes. Quais as atitudes que eu tenho tido como cristão que não estão de acordo com aquilo que Deus pede de mim? Faça o exame de consciência das suas ações. As ações que você tem tido dentro da sua casa, no relacionamento com o esposo, a esposa, com os filhos, com os parentes. Quais as atitudes que você precisa rever, que precisa modificar? Que ainda são atitudes de pecado mesmo, que estão fora, atitudes mais ruins. Quais são essas atitudes? Faça o exame de consciência dessas atitudes. E faça um exame de consciência também dos seus sentimentos. Quais são os sentimentos que têm povoado o seu coração? Às vezes a gente tem permitido que o coração da gente ainda alimente certos ressentimentos, certos rancores, raiva, ódio, sentimentos de perseguição, invejas. Como que às vezes a gente tem inveja das coisas, das pessoas. Inveja, ciúmes, ciúme de coisas, ciúme de pessoas, ciúme de amizades, sentimentos ruins que nós precisamos pedir ao Senhor que mude tudo isso que está vermelho de pecado, que Ele transforme em branco, como a neve. Então, nesse momento de silêncio, conversando com Deus, a partir da palavra do profeta, que diz que Deus vai transformar os nossos pecados, a partir do próprio Jesus no Evangelho, que fala que nós devemos romper com as atitudes hipócritas, mentirosas, falsas, fazer as coisas só para os outros verem, exterioridades. Vamos nos preocupar com o interior, com o coração, com os nossos desejos e pedir a Ele, Senhor, transforma todos os meus pecados, tão vermelhos como escarlate, em brancos como a neve. Converse com o Senhor.
Vamos concluir a nossa oração de hoje rezando o Salmo 49 e 50. Eu vou lê-lo da Bíblia, porque eu vou ler todo na liturgia diária, ele está picadinho. Eu quero ler o Salmo na íntegra. Salmo 49 e 50. O culto em espírito e verdade. O Senhor, Deus dos deuses, clama e acusa. Do levante ao poente, chama a terra. Resplandece em Sião, belo e perfeito. Vem a nós nosso Deus, e não se cala. Vem diante dele um fogo que devora. Troveja a seu redor a tempestade. Convoca os altos céus ao julgamento, para julgar seu povo, a terra toda. Juntai diante de mim todos os meus, os que da minha aliança celebram. Anunciam os céus seu julgamento. É o próprio Senhor que vem julgar. Escuta, povo meu, vou acusar-te, censurar-te, Israel, eu, o teu Deus. Não por teus sacrifícios eu te acuso. Tenho sempre a meus pés teus holocaustos. Não tomarei os bois da tua casa, nem desejo as ovelhas do teu pasto, pois são minhas as feras da floresta. Milhares de animais tenho-os nos montes. Eu conheço do céu todos os pássaros. Tudo o que anda na terra me pertence. Tivesse eu fome, nada te diria, pois meu é o mundo e tudo o que o povoa. Vou acaso comer carne de touros, de sangue de carneiro inebriar-me? Imola a Deus a tua ação de graças. Cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Clama por mim no dia da aflição, e então te livrarei, e hás de louvar-me. Ao pecador, porém, Deus interroga: como ousas recitar os meus preceitos, trazer-me aliança em tua boca? Tu, que deixas de lado os meus conselhos, e à minha advertência dá as costas. Mal vias um ladrão, ias com ele, sentias-te à vontade com os adúlteros, davas rédeas à língua para o mal, tramava falsidades tua boca, sentado, difamavas teu irmão, de uma mãe o filho injuriavas. Eis tudo o que fizestes, e eu calaria? Pensas que eu seja acaso como tu? Disso te acuso, e o lanço no teu rosto. Vós, que Deus esqueceis, tomai cuidado. Se vos esmago, quem vos salvará? Quem oferece ação de graças, honra-me. Darei a salvação ao homem reto. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Obrigado por rezarmos juntos. Lembra do seu diário espiritual, de voltar a essa oração e ver quais foram os sentimentos, pensamentos mais fortes e registre no seu diário espiritual, para que depois você possa lá no sábado retomar as suas anotações e perceber como que Deus foi ao longo dessa semana falando no seu coração. Um grande abraço, ânimo e generosidade.